Olá, boa noite para você que está passando pelo Facebook do Bite Amigo Pet. Seja bem-vindo ao programa Amigo Pet. Essa é uma iniciativa da Ouro Fino Saúde Animal, empresa que tem o propósito de levar soluções e também contribuir para a longevidade dos seus cães e dos gatos. Hoje no programa a gente vai falar sobre leishmaniose. Esse que é um assunto muito importante, porque tem muita gente que ainda desconhece essa doença. Então hoje a gente vai falar sobre todos os detalhes, como você deve prevenir os seus animais desse grande problema que é uma zoonose, ou seja, pode contaminar humanos também. Quem está aqui para falar para a gente sobre a leishmaniose é uma pessoa que entende bastante do assunto. Hoje a gente tem a honra de receber Estevan Hope, que é médico veterinário. Ele é professor de enfermidades parasitárias e zoonoses no curso de Medicina Veterinária da Unesp de Jaboticabal. E ele está aqui, então, para tirar todas as nossas dúvidas, as minhas e as suas. Estevan, muito obrigada, boa noite. Obrigada por aceitar o convite de vir até aqui a Ouro Fino Saúde Animal. Boa noite, Juliana. Agradeço de verdade o convite. E espero poder responder a dúvida do pessoal. Vai responder sim. Olha só, se você tiver qualquer dúvida, escreva para a gente nos comentários ou envie a sua dúvida inbox, certo? Não tem perguntas, não tem problema. A gente quer saber de onde você está assistindo ao Amigo Pet, combinado? Bom, Estevan, como eu já disse, tem muita gente que não conhece, não sabe o que é leishmaniose. Então, a primeira pergunta que eu te faço, o que é essa doença? Legal. A leishmaniose é uma doença que existe desde que nós chegamos aqui nas Américas, mas que começou a chamar a atenção só na década de 90, porque ela deixou de ser uma doença simplesmente silvestre e passou a também ser observada no meio urbano. É uma doença que afeta essencialmente cães, apesar dela também poder afetar os gatos, e que também afeta humanos, e é causada por um protozoário. É um bichinho muito pequeno, com uma única célula, que é chamado Leishmania infantum chagas. Ele é transmitido para a gente, para os animais e para a gente, por um mosquito, o mosquito palha, e é uma doença, de fato, bastante importante. Então, bom, você disse que tem esse bichinho, né, esse parasita. Como que de fato funciona a transmissão? Como que é o ciclo? Pica primeiro o animal para depois picar a gente? Como que funciona? O ciclo ele depende do animal infectado, da existência do animal infectado, da existência de outros hospedeiros, outros animais e até mesmo pessoas que sejam vulneráveis e do vetor. O vetor é o mosquito palha. Quando o mosquito palha pica um cão infectado, ele se infecta e depois ele vai levar essa doença para um outro cão. Assim, mantendo o ciclo da doença. Se ele pica um humano ou um gato, a transmissão geralmente não ocorre mais. De fato, ela vai ficar com aquele humano ou com aquele gato, mas a doença vai ocorrer da mesma forma. Então, o grande problema da leishmaniose é o cão e o mosquitinho palha. Bom, como que a gente pode saber se o animal está ou não com a leishmaniose? É uma pergunta difícil de responder. A leishmaniose não tem uma caracterização clínica muito óbvia. De fato, ela vai parecer com várias outras doenças. Justamente por isso, se você nota que o seu cãozinho ou o seu gato não estão normais, eles estão um pouco apáticos, eles começaram a perder peso, eles estão com algumas alterações no pelo, é interessante de procurar o médico veterinário para que ele possa, de fato, saber se aquele animal tem ou não leishmaniose e o que deve ser feito a partir de então. Tem pessoas que dizem que a leishmaniose acaba sendo uma doença silenciosa. A gente cresce escutando que o animal, ele tem as unhas muito grandes, né? O animal, claro, com leishmaniose, a unha vai crescer de uma maneira muito rápida, ele vai emagrecer, perder peso, mas podem outros sinais se manifestarem, né? A doença, justamente por ela não ter essa manifestação muito óbvia, ela pode ter várias manifestações, até alterações oculares nos animais. Uma que é muito notório é o crescimento exagerado das unhas. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Aquele cãozinho que vive num apartamento provavelmente não vai conseguir ter o desgaste das unhas dele, né? Então não é porque seu cãozinho está com a unha comprida que ele tem leishmaniose. Sempre legal de levar no veterinário para que ele possa, de fato,
avaliar. Mas um detalhe interessante disso é que se a gente pegar 10 cães com leishmaniose, 6 desses cães não vão ter nenhuma alteração clínica. Para os olhos de um leigo, eles vão estar perfeitamente saudáveis, apesar de doentes e apesar de estarem transmitindo o parasita. Tá? Por isso que é tão importante que o médico veterinário possa, de fato, avaliar o animal, para ter certeza de que ele está com a saúde em dia. E se não tiver, fazer as recomendações adequadas. E aí, só um exame de sangue, de fato, vai comprovar se o animal está ou não com leishmaniose? São feitos alguns testes laboratoriais específicos. Quem determina quais são os testes é a legislação. Tá? Por ser uma doença de notificação obrigatória, existem alguns testes específicos que têm que ser realizados e dessa forma a gente tem certeza de que o animal está de fato com a doença ou não. É uma forma da gente não ter nenhuma dúvida. Certo. Bom, você que está chegando ao Facebook do Bite Amigo Pet, a mascote da nossa linha Pet da Ouro Fino Saúde Animal, a gente está falando hoje sobre leishmaniose. Você vai ficar por dentro, né, de como prevenir essa doença nos seus animais. O Estevam, ele já falou o que é leishmaniose, né, e como que é a forma de transmissão, já deu uns caminhos de como pode saber se o animal está ou não com essa doença. E daqui a pouquinho a gente vai falar, claro, como a gente faz a prevenção. Se você tiver qualquer dúvida, esse é o espaço que você tem para tirar. Então escreva aqui nos comentários a sua dúvida. Se não quiser fazer isso de uma maneira pública, pode escrever em box. E se não tiver perguntas também não tem problema, a gente quer saber de onde você assiste ao Amigo Pet. Então escreva seu nome, a sua cidade e seu estado. Também, por favor, compartilhe essa transmissão. Vamos levar essa informação para mais pessoas. O Estevam disse que tem um parasito, né, um bichinho chamado mosquito palha, que ele que é o vetor que vai transmitir, né, a doença. Vamos entender como que funciona o ciclo de vida do mosquito palha. Tá certo, o assunto do programa de hoje é leishmaniose. A gente já viu algumas recomendações, mas a gente precisa reforçar algumas delas agora com o Estevam. Estevam, bom, você já disse então que tem o mosquito palha, que é o vetor, o transmissor da doença. É ele que a gente vai ter que ter foco, o dono de cão e gato, para fazer o controle da doença. Isso. O mosquito palha, a gente olha para ele e pensa num pernilongo, né? E automaticamente a gente pensa naqueles pernilongos mais próximos que se multiplicam em focos de água parada. Na verdade, o mosquito palha é um pouquinho diferente desses pernilongos. O comportamento dele é mais próximo à mosca. Ele vai fazer o seu desenvolvimento em matéria orgânica em decomposição. Um excelente exemplo, fezes de animais, frutas e restos de alimentos, folhas secas, tudo isso acaba servindo como substrato para o desenvolvimento das larvinhas desse mosquito,
né? Justamente por isso, só da gente controlar a presença de lixo nos nossos quintais, a gente já reduz bastante o risco dele acabar fazendo uma visita indesejada à nossa casa. Bom, como que está a situação da leishmaniose no país? A doença cresceu bastante, ela começou a ser notada na década de 90, ela sempre existiu em ciclo silvestre, então pessoas e animais que tinham contato direto com o meio silvestre acabavam adquirindo a doença. A partir da década de 90, principalmente na região de Araçatuba, começou a se notar a presença da doença em animais que nunca saíram do meio urbano. E aí foi se notando essa intensificação da urbanização da doença. O que aconteceu é que o mosquito palha, o nome científico dele é meio estranho, Lutzomia longipalpis, se adaptou bem ao meio urbano. E isso acabou fazendo com que a doença, que antes era só silvestre, passasse a ser observada até em grandes centros. Então, por isso que talvez as pessoas acabam desconhecendo a doença, por achar que só vai acontecer no campo. Sim, é uma doença que antes tinha essa cara, né, de doença do sítio. E hoje em dia ela pode ser observada, inclusive, em centros urbanos com muitas pessoas. Exatamente, porque você mencionou Araçatuba, mas a gente sabe que tem regiões endêmicas aqui no Brasil. Araçatuba é uma delas. Belo Horizonte tem uma situação gravíssima. Araguaína, no Tocantins, também. Sim. Então, assim, é uma questão de saúde pública que as pessoas têm que ter foco e um cuidado, né? E fazer a prevenção. E aí, aonde que eu quero chegar? Repelir apenas o mosquito palha do animal é o único caminho ou não? Fazer um controle do ambiente, porque você mencionou fezes, por exemplo, né? Como que deve ser a atitude do dono de cão e gato para prevenir a leishmaniose? A palavra mais importante é limpeza. Então, cuidar sempre para que o quintal fique bem limpo. Um exemplo ótimo, aquele quintal bastante agradável, com uma mangueira ou uma jabuticabeira, acaba sendo um lugar ótimo e agradável também para a lutzomia, né? Vai juntar manga no chão, vai juntar jabuticaba no chão, a folha dessas árvores, e isso acaba sendo usado. E tem um outro problema que está se tornando bastante frequente: galinha. A galinha, ela também é usada, também é um atrativo para a lutzomia, e até há pouco tempo a gente só tinha galinha no sítio. À medida que o escorpião foi se tornando muito frequente nos grandes centros urbanos, até condomínios altamente sofisticados começaram a ter galinhas, a galinha doméstica ou a galinha de Angola, né, para controlar o escorpião. Sim. A ideia não é muito boa, porque o escorpião trabalha de noite e a galinha trabalha de dia. Ou seja, eles não se encontram. E para piorar, a galinha acaba atraindo a lutzomia. Aí o pessoal, além do problema que tem com o escorpião, vai ter problema com a leishmaniose também. Então deixem a galinha no sítio, não tragam ela para dentro da cidade. Olha, ótima recomendação essa então. O que mais pode fazer? Todo mundo fala de vacina. Existem produtos que a gente pode usar nos animais? Como que funciona? A vacina ainda tem uma certa interrogação. Se a gente pensar no cão como indivíduo, ok, ela pode contribuir. Se a gente pensar no cão, na população canina, a taxa de proteção dela acaba sendo insuficiente, tá? Então a vacina é aquela situação depende. O que é comprovado e funciona muito bem são coleiras repelentes. Todas as coleiras repelentes acabam fazendo com que aquele cão seja menos atraente para o mosquito. Isso, evitando a picada, a gente evita que o animal se infecte. Muito bem. Bom, já que ele mencionou a coleira, a gente vai te dar, claro, uma dica de coleira, que é a coleira livre da Ouro Fino Saúde Animal. Inclusive tem um material sobre ela, vamos ver. A coleira livre auxilia na prevenção da leishmaniose, combatendo o mosquito palha, e também auxilia no controle de infestações por carrapatos por até 6 meses e de pulgas por até 9 meses. Seus ativos deltametrina e propoxur estão impregnados no seu polímero e são liberados pela fricção com a pele do animal. Eles se espalham pela gordura fisiológica da pele e pelos, eliminando os parasitas por contato. Por isso, é importante ajustar a coleira livre, deixando 2 dedos de folga com o pescoço. A livre possui apresentações de 48 centímetros e 63 centímetros, atendendo diversos tamanhos de cães.
Para um controle mais rápido das infestações por carrapatos e pulgas, o uso da Livre deve ser associado ao tratamento ambiental, com produtos que combatam as formas jovens destes parasitas, impedindo assim que eles voltem a parasitar o animal. Livre acompanha o cão para o que der e vier. Então, essa coleira Livre da Ouro Fino Saúde Animal, recomendada então para o controle do mosquito palha. Outras soluções da linha PET você encontra no site que vai aparecer aí na sua tela, ourofinopet.com. Tá? Tem todas as soluções, tem artigos também, algumas dicas para cães e para gatos. Vale a pena você conferir esse site, afinal a Ouro Fino sabe que faz bem cuidar dessa relação, então ela quer levar as melhores informações para a longevidade dos seus cães e dos gatos. Bom, claro que, né, Estevam, a gente tem um produto que é bom, a gente sabe, mas ele só vai ser eficaz se tiver esse controle do ambiente e o correto uso do produto no animal, né? Exato. Às vezes, as pessoas acabam fazendo jeitinhos. Então, ela tem um cachorro grande e ela compra a coleira pequena e faz até um buraquinho extra para garantir que vai funcionar. Apesar de parecer interessante, porque o animal está com a coleira, sempre lembrar que a coleira de animais grandes, ela foi desenvolvida justamente para proteger toda a superfície do corpo daquele animal e do animal pequeno também. Então, se é para animal grande, se você tem um animal grande, compre a coleira de animal grande, não tente adaptar a de animal pequeno. Isso aí. Por isso é muito importante você seguir sempre as orientações de bula e as recomendações do médico veterinário. Com isso, se você fizer o controle do ambiente, você vai ter sucesso no controle não só do mosquito palha, mas de outros parasitas que ficam no ambiente, como carrapatos, as pulgas, enfim. Então tem que ter muita atenção sobre isso. Agora, a gente tem que falar, claro, também de tratamento, né? Porque muita gente pergunta se existe ou não tratamento para leishmaniose, Estevam. Pergunta interessante. Até há pouco tempo, o tratamento era proibido por lei. Não existia nenhum medicamento que poderia ser feito e a única opção, então, era a eutanásia do animal. Tá? Hoje em dia, a gente tem um medicamento que pode ser utilizado para tratar cães com leishmaniose. A única coisa é que a legislação continua proibindo todos aqueles medicamentos que podem ser usados em humanos para cães. Como esse medicamento não é registrado para humanos, aí tudo bem, ele pode ser usado. Mas sempre lembrando, não é um tratamento simples, não custa barato e ele tem que ser feito acompanhado por médico veterinário durante todas as etapas. Começou o tratamento, achou caro, desistiu na metade, você pode ter um problema bastante sério. Ou seja, vai sair mais barato a prevenção. Exato, prevenção é sempre o melhor caminho. Tá certo, então. Bom, leishmaniose não dá pra gente ficar de olho, fechar os olhos, digamos assim, nós que somos donos de cães e gatos, para essa doença. Essa doença existe, ela pode acometer o seu animal, mesmo que você nunca tenha ouvido falar. Isso pode acontecer. Deixa eu ver se chegaram perguntas aqui pra gente. Abrindo, tem o Rodrigo Feitosa dizendo: boa noite, muito importante a gente falar sobre a prevenção da leishmaniose. Mesmo assim, quando o animal já está infectado e o proprietário optar pelo tratamento, qual a importância do uso da coleira livre? Rodrigo, acho que o recado acabou de ser dado pelo Estevam aqui, né? A importância do uso da coleira é a prevenção, que nesse sentido, quando o assunto é leishmaniose, é a melhor arma, né? Nesse caso, é até interessante do Rodrigo ter perguntado. O animal em tratamento, ele ainda pode transmitir o parasita por um tempo. Então ele precisa usar a coleira não para evitar que ele se infecte, mas para evitar que ele infecte outros animais. E o animal que teve leishmaniose, mesmo após o tratamento, vai ter que usar a coleira para o resto da vida. Tá? Então uma recomendação extremamente importante. É uma forma de deixar o parasita naquele animal sem que ele tenha risco para a família desse animal e para os outros animais que convivem com ele. Muito bem, então. Ótima orientação. Então, o animal infectado e o
proprietário optar, então, para o tratamento, continuar usando a coleira para prevenir de outros. Muito bem. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. A gente já vai chegando ao fim do nosso bate-papo. Se você ainda tiver qualquer dúvida, pode escrever para a gente, que depois a gente passa para os nossos especialistas. Estevão, eu quero agradecer a sua participação. Passou muito rápido, mas a gente falou aqui bastante tempo. Eu acho que o recado foi dado, né? De fato, alertar os donos de cães e gatos sobre a leishmaniose e a importância da prevenção. Exato. E sempre lembrar, é uma doença muito séria. Então leva o animal sempre para o médico veterinário para consulta de rotina. Se for uma região de risco, leva esse animal com mais frequência ainda para o médico veterinário para ter certeza que seu amiguinho está sempre bem de saúde. Tá certo, Estevão. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom, a Ouro Fino Saúde Animal levanta a bandeira contra a leishmaniose. A gente tem um site chamado www.livredapicada.com.br. Na realidade, esse é o endereço do site, né? Nossa campanha Livre da Picada orienta você que é dono de cão e gato sobre a importância da prevenção da leishmaniose. Ali nesse site você encontra informações sobre a doença. Tudo isso que o Estevão falou, você também encontra ali no site, né? O ciclo do mosquito palha e, claro, quais são os caminhos para a prevenção, tá certo? Mais uma vez, obrigada pela companhia. Todo mês a gente faz esse bate-papo exclusivo para você que acompanha o Facebook do Bite Amigo Pet. No mês que vem, a gente está de volta com mais informações e o assunto vai ser bom. Prevenção de câncer nos pets, olha só. Então fique ligado que em breve a gente informa o dia e o horário desse bate-papo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.